Olá, retornamos para a primeira noite da semana acadêmica do curso de Psicologia, nossa 16ª semana acadêmica, com o tema Possibilidades e Desafios da Psicologia em Tempos da Pandemia. Nesse segundo momento da nossa primeira noite, está conosco a psicóloga, mestre em Psicologia, Milena Colpo. A Milena, uma grata satisfação nossa em tê-la aqui nessa noite, Milena. Milena foi nossa diplomada, uma ex-aluna nossa aqui, e hoje a Milena é doutoranda em Psicologia pela Universidade de Flores, Buenos Aires, mestra em Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes pela IMED, é psicóloga clínica analítica da Psique Clínica de Psicologia aqui em Erechim, auxiliar de perícia criminal em formação e integrante do CECRIM, Centro de Estudos do Comportamento Criminal de São Paulo. E, como disse, egressa, diplomada aqui pelo curso da URI Erechim. Milena, seja muito bem-vinda para tratar desse assunto importante que é o isolamento social e a violência doméstica, reflexões a partir da psicologia. Fique à vontade, você está em casa, embora cada um está no seu ambiente, Isso mesmo. Professor, primeiro quero agradecer o convite, dizer que eu fico imensamente feliz. Um bom filho a casa retorna, Então, fico imensamente grata, imensamente feliz. E a construção da minha história começou, aqui na URI, então é uma nostalgia poder estar nesse lugar, sabe? Contribuir tanto socialmente, que é o nosso objetivo enquanto formados, Vamos falar de violência doméstica, foi sempre um tema que me despertou muito desejo, muito interesse nos estágios, desde a clínica, enfim, ainda na faculdade. E vamos lá. 15 de outubro de 2016. Jussara entrou na minha sala, em prantos, com olho roxo, blusa rasgada e com queimaduras de cigarro pelo corpo todo. Em gritos, ela me dizia: a culpa é minha. Eu sabia que eu não devia ter provocado. Eu não devia ter contrariado. Ele tem um gênio um pouco difícil, mas é um bom homem. Bebe de vez em quando, mas quando tá sóbrio é uma riqueza de pessoa. Se eu amasse o suficiente, ele teria mudado. É que ele não teve mãe, sabe? Então eu não posso culpá-lo. Eu falo da Jussara, que foi uma paciente ainda na delegacia da mulher enquanto eu estava na faculdade, porque eu consegui ver o medo, o pânico, a angústia e o terror em carne e osso. Porque muitas vezes eu fechava a porta da sala da delegacia sem saber se as mulheres que eu tinha atendido estariam vivas. E hoje eu tô aqui porque eu carrego muito mais que esse currículo. Eu carrego histórias dessas mulheres que sofreram e que sofrem com violência doméstica diariamente. Sem saber se amanhã vão poder estar vivas para contar ainda a sua história. Hoje eu falo muito dos gritos que eu carrego na garganta de mulheres que pediram ajuda e talvez do silêncio daquelas que ainda não tiveram chance. Eu carrego essa dor de mulheres que foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. E também carrego a luta da representatividade por um espaço digno de respeito para todo mundo. Eu acredito muito que enquanto uma mulher for prisioneira de minha violência doméstica, eu não sou uma mulher livre. Bom, mas de que violência é essa que a gente está falando, Eu gostaria que vocês pudessem pensar nas quatro mulheres que vocês mais amam na vida, que vocês mais admiram na vida, que vocês têm um carinho. Pensaram? Bom, baseado nas nossas estatísticas, uma dessas 4 mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica, seja física, seja psicológica, seja sexual, moral ou patrimonial. É muito mais perto do que a gente imagina. Para a gente poder entender em estatística, bom, no tempo que eu me apresentei, 5 mulheres acabaram de ser espancadas. E até o final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, uma vai morrer. Então, o tempo é precioso aqui, sobre o que a gente está falando. Então, por isso essa busca de representatividade. O tempo é vida, quando a gente fala sobre isso. Bom, pensar na Maria da Penha, de acordo com a lei da Maria da Penha, a violência doméstica contra a mulher é qualquer lesão, sofrimento físico, ação, ou omissão baseada no gênero, que vai causar morte ou qualquer outro tipo de agressão, sexual, dano moral, psicológico, patrimonial. Em outras palavras, porque não obedeceu ao pai, porque não obedeceu ao marido, porque não fez as vontades do outro, porque não gostou da cantada, que na verdade é assédio sexual, porque foi confrontar quando alguém assediou na rua pelo comprimento da saia.
Porque alguém se sentiu no direito de forçá-la a fazer sexo contra a sua vontade, mesmo dentro de uma relação. Porque ela não aceita ser submissa, porque ela quer trabalhar, porque ela quer estudar. Em outras palavras, é isso. Bom, vamos tentar entender quais são esses tipos de violência doméstica, tá? A violência física, né, é o que todo mundo conhece e ainda em alguns lugares existe uma resistência a entender que violência sexual, psicológica possam existir nas relações, tá? Então, a física é quando se faz uso da força, onde se dá chutes, tapas, empurrões, queimaduras, né? Enfim, agressão física. Ou a psicológica, né, quando vem as chantagens, as humilhações, o desrespeito, né? A ridicularização também acontece muito, tá? A sexual, então, é quando, né, se obriga a outra pessoa a presenciar, a outra pessoa a realizar, sem o seu consentimento, o ato sexual, ou até mesmo, né, proibir a namorada, a mulher a poder tomar seu contraceptivo, né, e que tem com ameaças fortíssimas sempre, tá? A moral é quando são feitas ameaças, acusações e os xingamentos, e temos a patrimonial também, tá? Que é quando há destruição de danos, até mesmo do dinheiro, trabalho igualitário que não tem o mesmo valor, tá? Isso é uma violência até dentro do casamento. Vou dar uns exemplos para vocês entenderem. Física, psicológica e sexual, eu vou pegar um exemplo só, tá? Tive uma paciente, tá? Ainda na época da delegacia, em que nós atendemos, né? E que lembro muito da história dela porque foi muito marcante. E ela me contou, né, que na primeira semana de casamento, né, que ela estava com um parceiro que já demonstrava sinais muito presentes, significativos de agressão, tá, de todos os níveis. Ela foi confrontá-lo porque ele tinha chegado muito tarde em casa e estava bêbado. Tá? E aí, eles tinham em casa um freezer branco, daqueles enormes, assim, né? E aí ele olhou para ela e falou o seguinte: eu vou te dar um exemplo de como uma mulher deve ser tratada e como a minha mulher vai ser tratada aqui. Então, ele disse para ela: tira a roupa. E ela disse: como é? Como é que é? Tira a roupa. Ele tirou a vestimenta. Naquele freezer de carnes, ele colocou ela naquele freezer, né? E ele disse o seguinte: aqui você vai entender que a lei vai funcionar do meu jeito. Você é apenas um pedaço de carne. Né? Em seguida, estuprou. Né? Teve uma relação sexual sem consentimento. Então, fisicamente, né, agrediu, psicologicamente a humilhou e teve o ato sexual sem consentimento, que é considerado uma violência sexual. Então, para vocês entenderem, isso acontece muito tudo ao mesmo tempo. As violências, elas não são separadas. Se eu estou batendo, eu já estou xingando, às vezes eu estou estuprando, então moralmente ameaçando. Então, tudo conversa, tá? Essas violências, elas conversam muito. A violência patrimonial me chamou muito a atenção em uma das palestras que eu dei no interior. Acontece muita violência doméstica interiorana, tá? Então, lembro muito que quando eu falava sobre a violência patrimonial e que as mulheres começaram a me dar um exemplo que eu achei fantástico, assim, tá? Eu não sei se vocês já viram um documentário que teve em Santa Catarina, Sozinhas, tá? Assistam. Ele é bem forte, ele é bem difícil de assistir, é difícil não se emocionar, mas ele fala muito sobre essa violência no interior. Eu tenho uma casa que é 10 quilômetros próximo ao meu próximo vizinho. Eu grito para quem? Quem que vai me ouvir? Eu posso espernear, eu posso gritar, eu posso correr, eu não tenho para onde ir. E nessa violência patrimonial, eu lembro muito que as mulheres me contavam que elas faziam o mesmo trabalho braçal dos homens, né? Durante todo o dia. Ainda chegavam em casa, elas tinham toda a tarefa de casa, e elas me contavam que ganhavam, sei lá, 15 reais, 20 reais para comprar linha para fazer crochê. Ou para ir num matinê e comprar uma Coca-Cola. Então, é o mesmo nível braçal, mas você não tem o mesmo merecimento que o meu em relação ao trabalho, porque você tem um gênero diferente. Essa é a base, porque você é mulher, tá? Agora nós temos inserida na lei, né, a Lei 14.188, de 2021, incluída no Código Penal como crime à violência psicológica, tá? Contra a mulher, que é atribuído no dano emocional. Então, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento emocional, degradando as ações da mulher, ridicularizando, chantageando, humilhando, manipulando, né, constrangendo. Constrangimento é algo que acontece frequentemente, tá? O isolamento, a chantagem, né? Então, a limitação principalmente do direito de ir e vir, né? Essas questões foram muito pontuais e muito precisas, ou qualquer outro método de humilhação. A pena, né, de reclusão vai de 6 meses a 2 anos e temos uma multa. Essa normativa que está inclusa na Lei da Maria da Penha agora
ela tem essa existência desse risco à integridade psicológica que antes não tinha, estava baseado só na física. Então, por exemplo, agora com a violência psicológica, quando isso acontecer, a pessoa, ou se não houver delegado, pode ser mesmo o policial ou o juiz, ele pode na hora dar a determinação para que o sujeito se afaste, né, e saia do local, que possa colocar em risco a integridade da vítima, o que antes era só na física. Né? Então, tinha que acontecer agressão física para poder chamar e poder fazer tanto boletim de ocorrência, enfim, essas situações, tá? E agora, já na violência psicológica, já pede afastamento imediato. O que antes era só depois do boletim de ocorrência, do processo, enfim. Então, isso ajuda muito, né, a clarificar aqui, a constituir essa violência que parece tão abstrata. Né? Ela toma mais forma. 3 momentos importantes que acontecem nesse ciclo de violência, tá? O primeiro momento é a tensão, ele é um triângulo, né? Então, o primeiro momento é a tensão, que é do tipo, assim, como é que tu vai sair com essa roupa? Não, tu não vai sair com essa saia, tu tá querendo me provocar, né? Sabe que eu sou ciumento, tu sabe que eu não gosto, hoje em dia ninguém respeita ninguém, tu não vai fazer isso. Vai fazer isso comigo, né? Como a minha ex fazia. Não, eu vou ficar com a roupa, não tem nada a ver, eu te respeito. Ah, tu vai. Então, da tensão, começa a dar o calor da emoção começa, né, a tomar conta, e aí nós vamos para agressão. Aí nós vamos para agressão física, e nesse meio acontecem as agressões sexuais, como eu falei antes, circula muito. E aí depois da agressão, nós temos o terceiro pico desse triângulo, que é a lua de mel. É que eu bebi, sabe? Ah, é que eu tive uma vida muito difícil, mas assim, eu prometo, eu não vou mais fazer isso, isso não vai se repetir. Mas também, se pudesse colaborar e não me irritar, tu sabe que eu tenho pavio curto. E aí, muitas vezes, é nesse momento, tá, que a mulher se culpabiliza e é esse reforço. De fato, também não tinha necessidade de saia. Se eu tivesse também colocado uma calça, eu tenho que entender o jeito dele, tá? Então, isso é muito fomentado, isso é muito potencializado nesse ciclo. Vocês imaginem no isolamento, onde tudo fica mais potencializado, tá? Então, e aí na agressão, o período da agressão, até o período da lua de mel, em que essa mulher vai buscar ajuda, tá? Esse é o pico da ajuda. Então, socorro é quando elas pedem ajuda. Aí o que acontece? O processo de revitimização. Isso acontece na família, isso acontece com os vizinhos, isso acontece na escola, isso acontece em todos os lugares, hospital, e principalmente, às vezes, nos atendimentos que deveriam acolher essa mulher, elas revitimizam. Poxa, mas de novo tu tá aqui? Mas vocês brigaram de novo? Mas vai fazer outro boletim, mas por que tu não saiu de casa? Mas e se tu fosse trabalhar? Né? Então, o despreparo profissional faz com que haja um reforço do tipo, é verdade. Então, eu me sinto culpada 2 vezes. Eu me sinto uma idiota 2 vezes. E eu acabo voltando pro lar do agressor, né? Esse ciclo, ele dura em média uns 10 anos, tá? Para que a mulher consiga sair. Quando sair, né? Quando sair, essa é a questão. É uma questão transgeracional, então isso vai de avós, avós, mães e filhas, né? E aí a gente tem que pensar de que lugar a gente está falando. Eu lembro da primeira paciente que eu tive na delegacia e que eu fiz o atendimento e ela me disse assim, extremamente irritada comigo, né? Mas quem que tu pensa que tu é? Eu estou há 20 anos numa relação com um cara que está bebendo e me batendo. E aí eu que tenho que vir na psicóloga? E aí eu olhei para ela e como uma estagiária eu pensei, isso pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? E aí eu pensei, tá, mas tu tá numa relação que tu tá há 2 décadas apanhando. O que também tá acontecendo aí que tu não consegue sair dessa relação? E ela olhou, eu nunca pensei sobre isso. E a gente foi investigar a história, então, obviamente, que o pai bebia, batia na mãe. Eu não gosto de cara que me dê flor. Tá, mas tu teve em algum momento uma referência disso? Então, a nossa infância também constrói, tanto socialmente, quanto culturalmente, quanto o ambiente educacional do lar. Né? Esse reforço de viver as mesmas coisas. Se eu vejo meu pai batendo na minha mãe, e eu estiver com um cara 20 anos depois que vai bater em mim, não é tão, assim, estranho. É familiar. E aí que nós temos um problema, né? Se torna familiar aquilo que é violento. Eu não gosto de usar a palavra abuso. Né? No mestrado, lá na IMED, a gente era, quando a gente foi trabalhar essas questões, a gente não usava essa palavra abuso, porque abuso dá um tom de possibilidade. Eu abusei do álcool no final de semana, eu abusei daquele bolo de chocolate. Não dá para abusar da criança, não dá para abusar de uma mulher. O abuso dá tom da possibilidade, é que eu passei do limite. É violência, então ele não é abusador, ele é um violentador. Tá? Eu acho que essas coisas, elas dão um tom de maior seriedade para situações. Tá?
De que lugar que eu tô falando? Aí todo mundo me pergunta, eu já sei qual vai ser uma das perguntas de vocês. Por que não denunciam? Por que essas mulheres não denunciam? É uma violência, é dor. E aí, eu lembro que eu fiz uma live uma vez com um amigo meu que ele pediu, tá, mas por que não denunciam? E eu perguntei para ele, tá, mas o que tu acha? Por que tu acha que não denunciam? E ele disse, dependem financeiramente. Negativo. A dependência financeira está em terceiro lugar nas pesquisas brasileiras em que essa mulher fica dependente. Tá? Em primeiro lugar é o medo da vingança, porque a lei também é falha. Então eu vou lá e vou denunciar e eu vou para onde? Para onde é que eu vou? Quando eu não tenho uma rede de apoio. Né? E aí a lei é falha e aí eu vou voltar para casa, aí ele vai me matar. E o sentido da ameaça, muitas vezes, dessas mulheres nem é com elas, mas é com os familiares. Não, tu pode ir embora se quiser, mas eu te encontro. E eu vou pegar teus filhos. E vou matar tua mãe. E eu vou fazer isso. Então, o nível da ameaça, da vingança que ele vai cumprir aquilo, ela já está num nível de manipulação extremamente, né, significativo. Então, o nível de vingança... Bom, eu ouvia pacientes, relatos de pacientes em que eu ouvi dos agressores, né? Eu vou encher a boca dela de formiga. Que é eu vou te matar. Né? Então, essas frases muito pejorativas, muito ameaçadoras, tu vai encontrar teu filho com barata na boca. Eu vou matar. Né? Então, e se concretizar? E a culpa? Então, eu já estou num ambiente que eu estou muito vulnerável, né? Então, se eu vou para os lugares onde eu vou ser revitimizada, a minha tendência é não denunciar, né? É deixar por isso e achar que a vida funciona assim. Isso até chegar ao feminicídio, tá? Toda mulher até chegar ao feminicídio, ela sofreu todos esses tipos de violências em diversos ciclos, tá? De violência. O feminicídio é essa última instância, né? Onde... eu achei muito interessante onde um dos meus professores dizia assim, o feminicídio acontece quando ela viola uma lei do patriarcado. Eu achei sensacional. O feminicídio acontece quando ela parte com o pacto da fidelidade de romper com o homem, quando ela diz não. O feminicídio é uma lei que ela está violando, uma lei cultural, transgeracional e social de décadas, né, de séculos. Então, olha o quanto isso é representativo. A partir do momento em que ela decide conduzir a própria vida e que ela não quer ficar numa submissão, ela não tem mais o direito de viver. Então, esse feminicídio, ele chega no ápice porque ela violou uma lei machista e patriarcal, tá? Para vocês terem uma ideia, o governo do Distrito Federal, por exemplo, ele informou que 94% dos feminicídios que aconteceram, tá, no ano passado, em 2020, 100%, 94 dessas mulheres nunca fizeram um boletim de ocorrência. 94. Quando eu estava lendo essa matéria, eu pensei, acho que uns 20%. 94 não tinham boletim de ocorrência. Então, assim, é muito preocupante os dados que nós temos de denúncia, mas me preocupam muito mais as subnotificações. Os que não falam, as que não falaram ainda, as que não conseguiram denunciar. Esse é o nosso problema. Né? Em conseguir fazer com que essas mulheres tenham maior conhecimento, uma rede de apoio, para que consigam denunciar. Então, se do 100%, 94% dessas mulheres morreram sem conseguir pedir ajuda. Então, é um dado extremamente avassalador nesse tempo que vivemos, né? E aí, muitas mulheres não buscam ajuda pela vergonha, a culpa, o medo da vingança, a dependência financeira, a dependência emocional, e essas coisas, elas casam muito bem, tá? Elas andam muito juntas. Se nós pensarmos em lei, a Maria da Penha é uma das 3 maiores do mundo, né? E nem tá em primeiro, segundo, terceiro, é uma das 3 maiores do mundo, e o Brasil é o 5º mais que mata. É muito incoerente, né? Então, assim, é lógico que a gente entra muito nessa questão da política pública, que é muito importante, essa questão do Estado, das falhas da lei, das falhas do Estado, mas eu também acho radical a gente se deter só a isso, e esperar que as coisas aconteçam só no macro. O micro também é importante. Por isso que esses movimentos, quando falam de violência, que eu tenho uma informação, e eu vou levar para outra pessoa, que vai levar para outra pessoa, e um nível de conhecimento que eu posso proporcionar, eu posso mudar as questões do micro. Né? Não só sentar e esperar que o macro faça, apesar de deveria ser ideal, né? A gente sabe das falhas, das rupturas. Então, acho que trazer a consciência também de que quando o macro falhar, eu também devo fazer minha parte, auxilia muito nesses processos, tá? Bom, como eu falei até o final, né, desse nosso encontro, uma mulher, pelas estatísticas, vai morrer, vocês vão ter que entender que 13 mulheres, tá? 15 mulheres são assassinadas por dia, 8 são negras. A gente tem um agravante aí, tá? Então, além do machismo, tem a questão do racismo. Então, 13 mulheres são assassinadas por média, tá? Em dia, a cada 1 hora, 1 hora e meia, né? Uma mulher morre por causas violentas, né? E o parceiro é o principal, ou esse parceiro é o principal responsável de 80% dessas estatísticas, tá?
Na pandemia, que é a questão do potencializar, ai, Milena, as pessoas me perguntam, mas sempre existiu essa violência? Essa violência existe. O isolamento potencializou. Né? Então, tudo foi muito mais potencializado. Mas a gente tem que saber que isso existe com muita força. Né? Então, e aí foi um dado que eu tive que reformular para trazer para vocês, quando eu perguntei antes. Pensem nas 4 mulheres que vocês mais amam, que vocês mais admiram, né? Pois é, até um tempo atrás, antes da pandemia, eu falava, pensem nas 5 mulheres. Não posso mais falar isso. Agora tem que falar, pensem nas 4. Então, a estatística está maior. E me doeu ter que reformular isso. Eu não posso mais pedir para eles, pensem nas 5 mulheres, agora pensem nas 4. Porque a estatística aumentou, tá? 50% em São Paulo, 40% no Rio de Janeiro, 80% no Amapá. Então, assim, estourou muito uma questão, assim, da potencialização da violência, tá? Aumentou muito o feminicídio e diminuiu a subnotificação, tá? Esse é o problema do dado. Então, falou-se menos, morreu-se mais, tá? Isso significa mais ou menos que 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica, sexual no ano passado, tá? Então, e a violência ocorreu em casa, né? E o autor é o marido, o ex-marido, enfim. Então, há um aumento desse agressor em casa, né? Que passou de 42% para 50%, que é muito, né? E além disso, um dado muito importante, tá? As agressões na rua diminuíram, né? Passaram de 29 para 19. E a participação dos companheiros e dos ex-companheiros aumentou. Por exemplo, em 2019, o vizinho ficou em segundo lugar de agressor, tá, dessas mulheres, como autor de agressões. Ele está inexistente nas pesquisas, ele não aparece mais. Então, o vizinho em 2019 era o segundo principal agressor. Ele não aparece mais. O segundo principal agressor agora é o padrasto. Vocês entendem que tem uma lógica aí que não estava fechando os dados, tá? Então, a pesquisa ainda mostra que as vítimas de violência domésticas, elas estão entre as que mais perderam o emprego, consequentemente mais perderam, né, renda e ficaram mais isoladas, ficaram mais em casa, né? Nos 2 primeiros meses de pandemia, os dados que o Fórum Brasileiro de Segurança mostraram, um aumento significativo no feminicídio do Brasil, né? Então, 6% uma média de ano feminicídio é muita coisa. Tá? Em decorrência que tinham 2%, 0,1%. Então, a pandemia, ela potencializou, porque o isolamento, e principalmente em qual fase daquele ciclo? A tensão, tá? Não se aumentaram as questões das agressões, aumentou a tensão. A tensão muito mais aumentada gerou todo esse ciclo. É por lá onde começa. Né? E aí o espaço da lua de mel é mais curto. Porque daí da lua de mel, enquanto eu tô trabalhando, eu tô sempre em casa, eu tô fora de casa, é uma situação. Mas quando eu tô todo o tempo, uma lua de mel que estava da segunda até a quinta, hoje é da segunda até a terça. Então, o nível de tensão aumenta mais, as agressões consecutivamente aumentaram muito mais, tá? Por que esse ciclo ele fica tanto aí? Por que a gente não consegue tirar esse ciclo e mudar de ideia e perceber que as coisas não são assim? Por 2 questões, tá? Primeiro, porque ele é fomentado por uma cultura machista e patriarcal, e aí eu vou fazer um anexo depois da questão racista, tá? Então, sim, machista, porque a gente aprendeu desde criança, até mesmo nós encontramos, meus pacientes sabem que eu adoro trabalhar com os contos de fadas, né? Até mesmo nós encontramos nos contos de fadas, por exemplo, como a Bela e a Fera, né? O quanto uma jovem se apaixona por uma fera, o cara sequestrou ela na história, né? Então, por mais horripilante que ele seja, por mais bruto que ele seja, por mais manipulador que ele seja, se nós nos comportarmos muito bem, nós vamos ter uma grande chance de mudá-lo. Vocês percebem que no conto da Bela e a Fera tem um momento que ele diz para ela ir embora? Ele fala o seguinte: não, não, vai, pode ir, os portões estão abertos. Ela sai, ela volta para casa do pai e das irmãs, mas ela não consegue. Ela volta. Porque o nível da dependência, o nível da manipulação está muito grande. Então eu deixei ele sozinho e agora sim ele vai se afundar e agora ele vai virar um monstro de verdade. A fera, tanto no conto ou quanto na vida real, nem sempre violenta fisicamente as belas por aí. As feras nem sempre fazem uma violência física, né? Mas ele proibiu ela de sair de casa, ele tinha hora para ela fazer as coisas, ele não deixou ela ter contato com a família, ele excluiu e isolou ela de todo mundo de uma rede de apoio. Ela era uma mulher, a Bela, na história, que adorava ler, que tinha uma comunidade, que queria ser professora. Ela não tinha mais sonho. A única intenção era mudar aquela fera. Então, e isso vem muito de uma questão, além de cultural e social, familiar, tá? Eu preciso consertar
as coisas. Se eu venho de uma família de origem, que eu tento consertar, e aí na violência sexual contra criança e adolescente, ou violência doméstica, né, que tem inclusão de crianças, se eu vejo que meu pai bate na minha mãe, eu quero mudar essa situação, e eu não consigo, há uma grande possibilidade de, na idade adulta, eu talvez encontrar um cara e tentar mudá-lo, para poder dizer para meus pais, viu só? Talvez eu não consegui mudar a relação de vocês, mas eu consegui encontrar um cara igual ao meu pai e mudar ele. E aí, só que não é bem assim que funciona, né? As coisas vão se fomentando muito mais. Então, pelos exemplos que eu trouxe, assim, de agressões absurdas, eu lembro uma situação que a gente teve em que uma mulher estava em cárcere privado, né? E aí ele amarrou ela em 9 baldes. Sabe aqueles baldes, né, que tem cimento, assim, de comprar para casa, né? Ele colocou cimento dentro dos baldes, amarrou ela, e ela estava à base de pão e água em 10 dias. Ele estava em 10 dias assim. Aí teve uma denúncia, né, uma denúncia anônima, enfim. Fomos lá, a polícia foi lá, né, tirou, resgatou, enfim, fez o seu papel. E aí, depois de um tempo, né, nós pensamos que bacana, né, alguém denunciou, enfim, depois de um tempo, eu tive uma paciente que chegou com a jugular, né, retalhada, toda machucada, porque estava se envolvendo com o mesmo cara. E pasmem, ela tinha feito a denúncia anônima. Ela era vizinha, ela fez a denúncia anônima, e aí ela queria ficar com esse cara porque ela achou que poderia consertar. Já que a outra mulher não consertou, conserto eu. E aí deu uma grande... uma dificuldade enorme, assim, de poder entender como é que essa situação se deu, né? Então, imagina o nível de violência, de dor, né? E tentativa de homicídio. Então, esse poder que a gente acha que vai consertar alguém que veio também de uma família, muitas vezes de uma origem, uma questão cultural muito vulnerável, né? Enfim, as costuras, as histórias que acabam se dando nesse ritmo de violência, tá? Eu falei racista também justamente pelas estatísticas das mulheres negras, tá? Então, as mulheres negras, elas sofrem também mais violência doméstica no Brasil, são as que mais morrem, né? Então, pelo feminicídio, se 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, 8 são negras. Né? Então, mais de 60% dessas mulheres são negras. Então, é também, e é um dado que não se fala, tá? As vítimas dessas agressões, elas têm duas coisas em comum, gênero e raça, né? Então, o que essa frieza desses dados nos mostra e que deixa evidente é que a raça é determinante, tá? Também para elas serem mortas. Aí é uma catástrofe. Acontece feminicídio, né? Então, a forma... Qual que é o segredo disso aí? A forma como a mulher negra é vista é o ponto central para a gente poder explicar esses dados, tá? Tiveram algumas pesquisadoras americanas, as Hills, eu gosto muito delas, elas mostraram alguns estereótipos que existem aos longos dos séculos e que têm uma total influência nessa construção histórica, né, de aprendizagem em relação à mulher negra, dessa vulnerabilidade e das violações contra elas. É como se elas tivessem uma identidade colocada pela sociedade que permite a violação, né? Então, contra elas. Elas destacam, elas chamam de imagens de controle, que elas destacam 4 tipos de mulheres negras que são violentadas, tá? A primeira é a negra matriarca ou servente, tá? Que ela precisa ser punida e agredida porque ela foi feita para servir. A segunda é da negra prostituta e sexualizada. Elas falam a preta, elas falam muito desse jeito, assim, eu acho muito interessante, né? Sexualizada, exacerbada, aquela que nasceu para provocar a atenção dos homens, tá? A outra nós temos da mãe preta, né? A mãe preta, aquela que está na frente das situações, e nós temos a mãe, a negra assistente social, né? Que é essa mãe preta, e a negra barraqueira, que precisa de assistência social, tá? Que precisa dos serviços sociais. Então, elas são caracterizadas nessas 4 identidades. Elas até falam em negra raivosa, quando elas falam dessa da assistência social, tá? Que ela ainda é produtora de violência e não é receptora de violência. Tá? Então, nós temos mais um agravante. Então, essas imagens são construídas por essas, né, para essas mulheres, o que dificulta muito mais o pedido de ajuda do que a mulher branca universal, tá? E aí surgem, a mulher branca universal, elas têm tópicos de conjugalidade, briga de casal, separação, ciúmes, estresse. Na mulher negra não, é porque ela é negra. Tá? E na mulher negra é uma variação de cenário, então elas são agredidas no lar e fora do lar também, com maior frequência na casa de terceiros, né, quando essa mãe preta, essa mãe servente, essa mãe que tenta ser matriarca do lugar, né,
e são as violações que são vindas dentro da família e fora da família também. Esses estereótipos em relação a essa violência dessa mulher negra, eles estão muito ligados ao sistema de saúde também. É muito interessante uma pesquisa que foi realizada na Fundação Oswaldo Cruz, de 1999 a 2001. Tá? Foram analisados 9.633 prontuários de grávidas do SUS. Tá? E aí foi constatado que essas pacientes negras, elas receberam menos anestesia para o parto normal do que as mulheres brancas. Cada 100 pacientes, 22% das mulheres negras não receberam. Né? E aí eles foram questionar, enfim, levantaram um questionário para poder entender por que as mulheres brancas recebiam muito mais, 50% das mulheres brancas recebiam, e uma taxa tão pouca para as negras. Qual que é a diferença, né? A gente está falando de gênero. E aí a resposta foi que as mulheres negras, elas têm a tendência a sentirem menos dor, porque elas têm um estereótipo mais crioulo. Eu falei que as mulheres negras são crioulas. Elas sentem menos dor, porque o corpo foi mais... Vocês conseguem entender o nível de violência, que daí até obstétrica nessa situação. Então, vocês conseguem entender a dimensão que toma essa cultura quando ela é racista, quando ela é patriarcal, quando ela é machista, quando ela viola esses direitos, né? A luta contra essa violência, acho que é um ponto que eu gosto de falar muito, é ter o conhecimento específico. Conhecimento ajuda muito essas mulheres, tá? Muito específico dessas questões. Quanto mais eu conseguir entender como é que eu ajudo uma mulher, como é que eu vou abordar uma mulher, os estudantes de psicologia que vão estar em UBS, em hospital, em delegacia, em escola, vão ter muito acesso a isso. A gente desenvolve esse tato, esse feeling, justamente para que quando essa mulher chegar na porta do estágio, na porta de um profissional, a gente sabe que essa mulher rompeu vários obstáculos, seja internos, emocionais, sociais, culturais, até decidir registrar. Essa mulher, ela passou por muitas barreiras até chegar no boletim de ocorrência. Então, quando ela chega naquele balcão, de alguma forma, ela pode ser revitimizada. Né? Eu lembro em alguns locais que eu trabalhei que tinham códigos, assim, chegou a paciente 13, que era paciente louca, a ex-louca. Chegou a paciente 19, aquela que só sabe fazer BO e depois volta para... Então, isso é mais do que pejorativo. Isso é o reforço da violência. Né? Então, nesses lugares, até ela decidir isso, ela passou por todos esses obstáculos. Se nós não tivermos profissionais capacitados e conhecedores dessa dinâmica da violência, como ela ocorre, que não é só força de vontade, o que eu mais escuto é: fica porque gosta, apanha porque quer. Então, se a gente não tiver, se a gente ficar nesse conhecimento de senso comum, sem conhecer essa dinâmica de que é transgeracional, é de uma cultura, é fomentada por preconceitos, a gente só vai fazer o que a gente fala que o agressor faz e fica na internet reclamando, né? A gente só está reforçando a mesma violência, de outras formas, né? A negligência também é uma violência. Então, quando a gente coloca essa mulher nesse lugar, a gente também faz com que ela seja corresponsável da violência. Tá, mas eu não sei se vocês tiveram acesso a assistir na Netflix o Bom Dia Verônica, né? Uma produção brasileira fantástica, assim, em relação à violência. Fala como agravante, né? Que o esposo daquela mulher era policial, então a dificuldade se fomenta muito maior, né? E aí o quanto o medo, o pavor, fazer com que aquela mulher recuasse. E nas entrevistas, né? Muitas vezes em que as pessoas que não têm o conhecimento ficam incapacitadas, acabam perguntando: tá, mas quando uma mulher sai na rua, conhece um cara no aplicativo e é estuprada. A pergunta da delegada é: tá, mas tu sai com caras que tu nem conhece? Então, isso é revitimizar. Isso é colocar a mulher no lugar de corresponsável da violência. A mulher é muito colocada como corresponsável. Tá, mas, essa é a questão. Mas tu se colocou nisso, mas tu enfrentou mesmo. Mas... Então, isso já perde a credibilidade da dor. Já perde a credibilidade. Tá, mas o que eu tô fazendo aqui? Agressão por agressão, né? Então, quando uma mulher ela é ameaçada e procura uma delegacia, ela recebe uma medida protetiva, né, que determina essa distância limite, que pode ser aprovada por um juiz no prazo máximo, né. No entanto, muitas vezes essa mulher ela mora no mesmo lugar que o seu algoz. E aí começam os problemas, né? E aí ela pode acabar até na rua. Então vocês entendem assim, ó, o nível de obstáculos, de dificuldades que a gente tem em relação a proteger essa mulher, porque o que é o ideal disso tudo, tá?
A gente não está aqui, eu não estou aqui para fazer uma detonação da lei, dizer que nada serve, muito pelo contrário, tá? Porque a lei tem muitos avanços e tem muitos pontos positivos. Mas o ponto que eu quero chegar na falha é da rede de apoio pós-medida protetiva. É na rede de apoio pós-denúncia, é na rede de apoio pós. O que eu faço com essa mulher? Para onde ela vai? Então, o que é ideal e que tem alguns lugares, né, que nós não temos uma fidedignidade aqui, por exemplo, mas que tem em alguns lugares do Brasil já, é poder ter um lugar para essa mulher ir. E um lugar que essa mulher seja acolhida por profissionais. Que ela possa passar um período até que consiga ser inserida novamente, né, em outro local, ou inserida novamente na sociedade. Então, existem, eu acho que a gente pode pensar que são utopias, mas eu acho que é algo que pode ser muito possível e real. Só que as políticas públicas, né, precisam ser pressionadas. Então, é por isso que a gente trabalha tanto nos dados estatísticos, por isso que a pesquisa científica, ela é muito importante. Porque é ela que faz com que as políticas públicas devam ser efetivadas. Eu preciso de dados, eu preciso de ciência para que essas coisas aconteçam. Sem ciência, eu não tenho nada, né, para proteger essa mulher. Então, a falha não está só no sistema judiciário, e que já é muita. A falha está na gente também. Quando eu escuto a briga do vizinho, eu finjo que não é comigo. A falha está também quando eu chego num lugar em que eu estou trabalhando e que eu não quero saber, porque em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Né? A gente mete a colher, a gente mete o telefone, né? Então, essa rede de apoio, ela deve ser muito baseada no entendimento do ciclo. Porque muitas vezes a gente quer ajudar e falar, mas ela voltou para ele. Sim, mas existe uma dinâmica que faz com que isso aconteça. Né? Então, procurar estabelecer uma rede de apoio no conhecimento que a gente tem dá muito mais fidedignidade e lugar de representatividade. Então, existem falhas sim, mas eu acredito que a política de empoderamento é um caminho nesse processo na luta contra a violência. Quando a gente consegue construir laços de solidariedade na comunidade, numa forma de combater essas condições precárias e não só esperar que o macro faça todo o movimento, mas que comece do micro, como nós estamos fazendo hoje, a gente já consegue levar um conhecimento em um lugar para pensar, sabe? Se uma mulher sair pensando e se dá conta de que a gente já começa por esse processo. Tem mulher que sofre violência e não sabe que é violência. Tem mulher que sofre violência e não se dá conta que está vivendo. Então, muitas vezes, o levar o conhecimento, poder mostrar as redes sociais, né? Hoje, com essa lei da violência psicológica, em que se fazem parcerias, né? Em que o sinal vermelho na mão. Então, esses movimentos que fazem de lei, que aconteceram agora justamente pela potencialização do feminicídio que aconteceu e da violência doméstica na pandemia. É gritante, são alarmes, é alarmante essa situação. Então, aí que se pressiona para que existam leis e lugares para que consigam dar conta dessa situação. Que não dá, né? A gente sabe que não dá, mas a gente também não pode. Então, já que não funciona, então, deixa assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, já que não funciona da maneira ideal, como da maneira real eu posso fazer alguma coisa, né? E aí tem um ponto muito importante. As pessoas me perguntam assim... mas o que a gente faz, né? Além de denunciar, de ligar no 180, né, que é o canal de atendimento, ou do 190, né? Eu acho que uma das formas, a gente vai falar de educação, de política, de muitas coisas, mas uma das formas que eu acho principal para poder fazer a diferença nessas situações é conversar com as crianças. Conversem com os meninos. Isso começa numa estruturação infantil. Conversem com os meninos. Conversem com as meninas sobre isso. Educação sexual, por exemplo. Conversar sobre educação sexual com as crianças reduz muito uma questão de violência sexual contra a criança e adolescente dentro de casa. Porque eu sei que no meu corpo aqui não pode mexer, porque eu sei que eu posso contar para minha prof o que está acontecendo, que eu não preciso ter medo com as histórias. Então, as histórias como o Pipo e a Fifi, que a gente trabalha muito para a violência sexual contra a criança e adolescente, que são trabalhadas na escola. Então, é esse reconhecimento da educação. Conversar com os meninos que a gente não pode fazer isso, que isso é errado, é uma forma de combater uma cultura machista e patriarcal, porque começa desde muito cedo. O homem não acorda do dia para a noite e resolve matar a mulher que ele casou. Né? Então, isso começa desde uma cultura a poder entender como isso acontece da família de origem, uma questão social. Tá? Bom, os principais pontos positivos que eu gosto de falar da lei, tá? Então, eu já falei das falhas, né? Eu já falei que, sim, a medida protetiva é algo muito importante, tá? O distanciamento nem sempre é respeitado. E aí que vem o medo da vingança, e daí ativa muito a ira desse lugar, né? Por isso que com o agressor também é muito importante entender. Às vezes eu sou um pouco julgada,
por trabalhar com agressor, por ir em presídio, por fazer pesquisa, eu preciso ouvir o que esses caras têm para me falar. Eu preciso ouvir esse indivíduo, porque eu preciso entender por que ele faz isso há 20 anos. Por que ele bate em alguém que ele fala que ama há 20 anos? Que tipo de relação é essa? Que tipo de configuração relacional ele tem com as pessoas? Então, isso é levantar dados. Isso é fazer, isso é um transtorno, isso não é, isso é perfil, isso é comportamental, isso é familiar, da onde isso vem? Então, olhar para essas situações é para prevenir. Se eu fingir que o agressor não existe, ele não vai parar de agredir, né? Se eu fingir que uma emoção não existe, eu não vou parar de sentir. Ela vai só se potencializar. Então, às vezes, olhar para esse lado de poder entender não é justificar, né, mas poder compreender como esse fenômeno acontece, a gente também tem mais recursos para poder prevenir e intervir. Tanto que as cartilhas sobre violência doméstica, as cartilhas de violência sexual contra criança e adolescente, né? Agora no mestrado, um colega meu elaborou um questionário para conselheiros tutelares, né? Que também é egresso da URI, o Lucas, né? Então, assim, também para um questionário para conselheiros tutelares, onde podem se entender como é que funciona essa dinâmica. Isso é conhecimento a partir de pesquisas feitas com agressores, a partir de pesquisas feitas com familiares e com crianças e com mulheres. Então é isso que potencializa. O empoderamento está aí, naquilo que eu também posso pesquisar e conhecer. Quanto mais eu conheço, mais poder eu tenho sobre qualquer coisa. Principais pontos positivos da lei, tá? A possibilidade do agressor ser preso em flagrante ou ficar na prisão, né, preventiva logo após a denúncia, mais imediata, né? A violência contra a mulher tem agravante de pena, né? Ou seja, aumenta essa possibilidade de uma pena maior. A mulher poderia, antes da lei, desistir da denúncia, agora não pode mais, né? As medidas de urgência, né, tiram a vítima do convívio do agressor. Antes das leis, as mulheres ficavam muito à mercê de novas ameaças e agressões, né, que poderiam resultar em ela desistir frente ao processo, né? E aí, em 2012 também, o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer pessoa poderia denunciar a violência contra a mulher, não apenas mais a vítima. Então, provando que é necessário, sim, botar a colher em briga de marido e mulher. Essa é uma das mais importantes para mim, tá? A partir do momento que qualquer pessoa pode denunciar, se amplia muito mais uma rede de apoio. Muito nesse sentido. Então, da forma em que a gente encontra uma mulher, e aí essa violência, ela se potencializa, tá? Porque vamos pensar o seguinte, se o agressor tá batendo na mulher e a criança tá assistindo, essa criança também pode ser uma sobrevivente ou vítima de outras situações. Então, e aí muitos casos dessa revitimização, por exemplo, para vocês entenderem como essa dinâmica funciona na questão familiar. Muitas situações que eu assisti registro de ocorrência, tá? E que dá pelo sentido de que não temos o conhecimento enquanto pessoas que trabalham, né, para poder atender essas mulheres. Lembro de algumas situações em que as crianças sofriam violência sexual, tá? E aí as mães eram chamadas. E aí as perguntas eram, mas escuta aqui, como é que tu não viu? Mas tu tava onde se tu é mãe? Como é que tu não viu essa situação? Tu deveria ter protegido o teu filho? Que tipo de mãe tu é? Então, essa revitimização vem muito de uma cultura de que a mãe, o lugar maternal, tem que dar conta de tudo, tem que saber de tudo. Só que muitas vezes, e isso eu encontrei também na minha pesquisa de mestrado, as mães, elas são uma segunda vítima. Conta. Pode contar. Eu faço pior. Eu mato ele. Né? Então, assim, ou não consegue nem entender que isso é uma violência, porque acontece com ela também. Né? Então, ou às vezes não tem nível cognitivo, ou nível emocional para dar conta da situação. Então, a gente sempre coloca a mulher como corresponsável, mesmo quando a violência é com o próprio filho. Né? Então, entender isso faz com que a gente possa acolher melhor essas situações. Por isso que a questão do macro é extremamente importante, enquanto segurança pública, enquanto política pública. Mas o micro também é fundamental quando eu posso oferecer um apoio, quando eu posso ter um estágio, um lugar e compreender esse fenômeno, quando eu posso desenvolver pesquisa para isso, quando eu posso palestrar em outros lugares, quando eu posso ir no interior e poder entender que essa mulher vai gritar e ninguém vai ouvir, talvez eu esteja lá para ouvi-la, para poder explicar. Eu lembro que no estágio da delegacia, em média, eram feitos 30 atendimentos por ano. Eu queria muito aquela vaga, né? Eu queria muito aquele lugar. E aí eu lembro que foram feitas, eram mais ou menos 30, eu fiz 270 atendimentos. Esses 270 atendimentos, não é mérito de estagiária, tá? Mas assim, é porque eu fui na região fazer palestra. Essa é a questão. Não é porque, nossa, Milena, tu era sensacional, as pessoas queriam se livrar dos agressores porque te conheceram. Não.
Quando eu comecei na região, olha, aqui, Gaurama, Marcinho, Viaduto, será que as pessoas sabem? E a gente começou a falar, existe uma delegacia da mulher, onde tem estagiários de psicologia, onde tem isso, tem aquilo. Isso começou a potencializar as pessoas a desejarem procurar uma rede de apoio. Isso deu um resultado tão positivo que depois, no final do estágio, para o outro estágio inicial do outro ano, quando eu saí, abriu uma vaga para estagiário de psicologia na Polícia Civil, pelo nível de atendimento, porque é dado. Eu tenho quase 300 atendimentos por ano, eu tinha 30, o que aconteceu? Então, isso é dado estatístico, por isso que a pesquisa funciona. Então, eu preciso de mais uma vaga para receber essa mulher aqui. Recebendo essa mulher aqui e podendo trabalhar com a equipe, por exemplo, da delegacia, eu consigo fazer com que eles entendam o que acontece com essa mulher. Aí ela não é vitimizada, ela é acolhida. Bingo! Damos um passo. E aí eu consigo atender essa mulher, encaminhar direto para a delegacia da mulher e aí contatar com a rede de apoio. Eu lembro que a Diana me disse assim, Milena, tu que sempre quis a polícia, como é que é sair da delegacia da mulher, deixando a vaga da polícia para o próximo ano, né? E aí eu falei algo que é muito importante, talvez é o que eu quero que vocês saibam, assim. A gente planta semente, mas não para a sombra ser só para a gente. Uma árvore enorme não precisa ter uma sombra para uma pessoa só. Então a gente planta essas sementes principalmente nos âmbitos de vulnerabilidade, não é para mérito pessoal, é para uma questão social. É para isso que a gente estuda, é para a gente poder devolver para a sociedade aquilo que a gente aprendeu. E é assim que a gente consegue mudar. Né? A gente está no momento que tem que ter tanta resistência, no momento que tem que ter tanta voz, no momento que se sente silenciado, que são nessas questões, em poucos recursos científicos e acadêmicos, né? Que a gente precisa fazer com o melhor que a gente pode, com aquilo que a gente tem e com os recursos que podemos. Eu lembro que tinha muitas vezes nos estádios que o telefone não funcionava, que a gente não tinha gasolina no carro da polícia para poder ir, né? Enfim, então a gente faz aquilo que pode. Então é importante não esperar soluções utópicas do macro, mas poder concentrar que o micro também faz um excelente trabalho quando se dedica a isso. Bom, falei um pouco da minha experiência, assim, consegui, acho que, né, colocar no geral como esse fenômeno acontece, e aí vou ficar aberta a comentários, perguntas, ao bate-papo. Muito bem, Helena. Muito obrigado pela tua exposição e a tua provocação, né, com relação a essa temática extremamente pertinente. E entre algumas manifestações que a gente teve no chat aqui pelo YouTube, tem uma questão, eu acho que tu já abordou, mas eu vou me permitir reapresentar, até para que, se tu entender, é importante de fazer algum aprofundamento. A Wanderleia coloca, mesmo com todas essas leis, né, que dá amparo e o ciclo que gera, mesmo quando há separação, por que ainda continuamos com alto índice de feminicídio? E se com a Covid impactou, quanto mais? Acho que isso já abordou, mas coloco aqui a pergunta da Wanderleia. Obrigada, Wanderleia, pela pergunta, né? Mas esse retorno do ciclo, ele é muito fomentado pela revitimização, né? Porque essa mulher não encontra um lugar de acolhimento. Então, muitas vezes, o que essa mulher também precisa é de segurança. Então, desde o acolhimento do lugar onde ela vai fazer o boletim de ocorrência, e muitas vezes essa mulher chega no hospital, por exemplo, machucada, né? E ela quer pedir socorro e não sabe como. Então, se eu tenho um olhar atento, se eu tenho conhecimento, a gente não tem que sair só do lugar da delegacia, mas no estágio, numa OBS, num CRAS, em todos os lugares, né? Então, nas escolas, a gente não é atento a isso e muitas vezes a gente também não quer enxergar. Então, essa mulher, muitas vezes, é revitimizada por um ambiente social, tá? E o ciclo da violência faz com que, como a Bela e a Féria eu falei, a dependência emocional. Então, muitas vezes, existe a vergonha, o medo, mas também existe a culpa. Porque esse é o ponto. O medo da vingança, ele é, né, estarrecedor pelas estatísticas, mas a culpa. Porque a mulher é muito manipulada a estar nesse lugar. De fato, eu também estava com uma roupa curta, ou eu provoquei, mas quando ele não bebe, e a esperança de que ele vai mudar. Tá? Existe essa esperança, e aí a gente pensa assim, mas poxa, se o cara bateu 20 vezes, como é que tu acha que ele vai mudar? Aí a pergunta que eu sempre faço, de que lugar tu tá falando? É a pergunta que eu sempre me faço. De que lugar que eu tô falando? Eu lembro que num estágio, a prof. Débora Busata, eu achei que tinha feito um negócio maravilhoso, né? Esses erros dos estágios, eles são muito bons pra gente crescer, né? E aí eu lembro que eu tive uma adolescente que ela sofria, né, uma violência, enfim, com o namorado, e ela tinha 13 anos, né? E ela veio me questionar assim, quero saber uma coisa aqui de ti.
por que eu não consigo engravidar? E eu, calmamente, olhei para ela e falei assim, o quê? Como assim? O que você está me perguntando? Engravidar? Você tem 13 anos, você tem que estudar, você tem que ir para a faculdade, você tem que fazer o Enem, você tem que trabalhar, você tem... Fiz um discurso assim, ó, brilhante, interessantíssimo. Para mim, né? Não para ela. Eu lembro que eu cheguei no estágio, a prof. Débora olhou e falou assim, não, excelente o teu discurso para ti, né? Mas de que lugar tu tá falando? Eu nunca mais esqueci essa frase. Qual é o lugar que eu tô falando? Eu, Milena, privilegiada, que veio numa condição familiar excelente, que me proporcionou a faculdade, e assim a minha vida. Mas essa menina que tem um pai que é traficante e a mãe que naquela instância se prostituía e era viciada em crack. Faço o quê? Vai pensar no Enem? Sério? Então, assim, se eu penso qual é o lugar que eu tô falando, e se eu consigo pensar qual é o lugar que o outro tá falando, eu já repenso nisso. Eu já nem questiono porque essa mulher tá voltando, eu já consigo pensar sobre isso. Então, sim, de fato, talvez ela tá querendo sair de uma relação familiar que já era catastrófica, achando que uma relação amorosa isso ia melhorar. E aí, o que a manipulação psicológica, a violência psicológica é um ponto muito importante que faz com que essa mulher continue nesse lugar, tá? Sim, mas tu não tem amigos, tu não tem ninguém pra você. O que tu vai fazer? Tu vai trabalhar onde? Tu vai se sustentar como? E vai levar teus filhos aonde? Vai pro interior, na casa dos teus pais, esquecendo que é? Mas eu mando um cara que dá tiro, tu nem vai ver. Então isso reforça, é melhor eu ficar aqui, que eu tenho a ilusão, tenho essa ilusão que eu mantenho os meus filhos segura e me mantenho segura nesse lugar que é conhecido. Não posso ir para um lugar desconhecido, não sei o que acontece lá. Então, eu gosto de uma frase que fala assim, a gente fala em muita zona de conforto, eu não acho que zona de conforto existe, eu acho que existe muita zona de desconforto. Existe dor onde a gente acha que é confortável para o outro. O problema da violência é que vai embora o conforto, o desconforto fica só a zona para a gente arrumar. Outra questão aqui, Milena, é da professora Jaqueline. Ela coloca com relação à violência contra a criança, temos visto, né, situações estarrecedoras, né, crianças presas, mortas por um familiar, enfim. Nessa perspectiva, há estudos que demonstrem um aumento na pandemia ou há maior divulgação dos casos? Oi, prof. Jaque. Tudo bem? Que coisa boa receber a tua pergunta, tá? Essa que é a questão da subnotificação que a gente sempre fala. A violência sexual contra a criança e adolescente, ela nos preocupa muito mais. Porque a forma da criança demonstrar que está acontecendo uma violência, ela é muito mais silenciosa. Ela ainda não tem muitas vezes voz para poder falar. Então, nas situações agora de pandemia, também se potencializou, tá? Nós tivemos pesquisa no mestrado que até 81% das crianças foram muito mais violentadas, né? E aí sim, alguém viu, né, o familiar em casa, às vezes até uns vizinhos, as pessoas de pouco contato, ficou mais evidente, tá? Porque antes da pandemia, talvez as situações aconteciam no final de semana, agora acontece mais frequentemente, todo dia, pela aproximação do agressor. O agressor tá mais próximo. Então, muitas vezes até nas famílias, o vô, que é o agressor, teve que ficar em casa com os pais, né? Ou deixaram as crianças na casa dos avós, para poder fazer as aulas online. E aí o agressor é o vô, o agressor é o padrasto, o agressor é o primo, o tio, né? 84% dos agressores são familiares, né? E em seguida, olha como é que é a comunidade, né? Em seguida, os agressores são questões do âmbito religioso ou escolar. Então, é o padre, o pastor ou o professor. Então, os desconhecidos são mínimos. A violência está muito no conhecido, está muito no que está dentro do lar, no que está próximo. Então, acho que todo isolamento, toda a pandemia reforça e potencializa essas epidemias, tá? Mas, nesse processo, teve uma maior divulgação também pelo nível de dado estatístico. Uhum. Antes de passar à próxima questão, só comentar, está disponível aí no chat o link para os inscritos no evento fazerem a sua informação de participação para a certificação posterior. Milena, a Maria Emília Bottini trouxe para a gente um questionamento bem interessante. Quando estive na França, conheci trabalhos que acompanhavam os agressores. O que você pensa sobre isso? O Brasil não deveria construir atendimentos para os homens também? Tá, já amei a pergunta, tá? Portugal é uma referência mundial em relação a isso, tá? Em Portugal a gente tem estudos, né? E acho que por isso que o doutorado também, a minha busca foi, né, na Argentina, porque nós temos muita questão, tanto na França quanto Portugal. Portugal é a maior referência mundial em violência doméstica em relação a trabalhar com agressores. Eles são o país que tem menor notificação justamente por isso.
tá? O menor índice de feminicídio em função disso. Por quê? Quando acontece uma medida protetiva, um boletim de ocorrência, né, em que esse agressor, ele vai ter uma prisão, ele automaticamente, em Portugal, por exemplo, né, tem uma condição de fazer terapia por 6 meses. Essas terapias acontecem nos estudos acadêmicos, tá? E aí são cabines de agressores, que eles chamam lá, onde fazem levantamento, pesquisa, questionário, né, familiar, da onde veio, por que fez. Então, isso dá maior potencial. Até alguns lugares, como a França, Espanha, eles disponibilizam até hotéis para as vítimas. Existem hotéis. Né? Então, por que acontece? Existem alguns hotéis que são referência, e a vítima pode circular, não precisa ficar num lugar só. Porque se tem um lugar só e eu começo a colocar todas as vítimas, alguma hora, imagine Erechim, Passo Fundo, se eu tenho que é extremamente pequeno, eu tenho um lugar só para o nível de vítimas que tem, uma hora todo mundo vai saber onde que é, né? Por isso que até a circulação. Então, até nesse sentido, os países assim mais desenvolvidos, eles pensam em hotéis, né? Até porque tem uma condição, né, de política pública para isso, para que essas mulheres sejam inseridas. Né? Então, tanto Portugal com essas cabines, eles estudam muito os agressores. Né? Então, a minha pesquisa também no mestrado, a gente tentou entender como é que o agressor é visto no Brasil. Né? Então, o agressor ele é definido como ou ele tem um transtorno psicológico, né? Que todo agressor é pedófilo, o que não é. Ou o agressor ele está endemoniado. Era isso que a gente via nas repercussões brasileiras. Tá? Ele está envolvido com um tipo de demônio, ou ele está envolvido com algum tipo de espírito, ele está sendo incorporado à questão religiosa, em segundo ponto, né? Que eles trabalhavam muito. Então, ele é visto como sempre tem uma justificativa. Né? Ou ele é doente, é assim que eles falam, ou ele está como um espírito. Né? Então, até a forma. Então, se eu tratar a pessoa como só pedófilo, ou se eu tratar a pessoa só como alguém que está incorporando espírito, onde é que fica a base para poder entender esse sujeito como um indivíduo que tem uma história e que eu preciso entendê-la para poder prevenir outros comportamentos? Então, eu acredito muito, como pontuei antes, que estudar o agressor, na minha concepção, é a chave. Entender porque esse cara está 20 anos batendo, né? Nesse sentido também, há poucos dias eu desenvolvi um curso aqui com o pessoal que trabalha junto ao Sejusc, no fórum, e há um movimento do Sejusc para desenvolver oficinas, né, com os homens, né, que cometem a violência contra a mulher, violência doméstica, e está havendo já uma série de organização assim dessas oficinas e encontros de grupos aqui na nossa região, Maria Emília. A Natasha pergunta, como você disse que faz pesquisas e conversa com os agressores, o que você mais escuta deles, né, do porquê ele agrediu? Tem alguma contribuição nesse sentido, Milena? Tenho. A frase que eu mais escuto, e daí aí que envolve um nível de sedutor, tá? Para crime passional. A paixão me moveu. Em primeiro lugar, a paixão me moveu. Além disso, da paixão me moveu, vem a questão da família. Por isso que eu pontuei muito, tá? Eu conheço esse lugar. Então, o meu pai e o meu avô bateram na minha mãe. A minha mãe também era assim, em casa funcionava assim. Então, não consigo entender como pode ser diferente. É tanto quanto uma questão, eles justificam muito isso como eles acreditam nisso. Né? Uma parcela disso. Eles acreditam, não, mas de fato, eu não admito que uma mulher faça isso e que vá me trair, eu vou matar, porque é assim que eu aprendi. Então, eles usam muito uma questão passional, é que o amor é assim. Tá, mas aí eu pergunto, o que é amor pra ti? O que tu entende? Qual que é o sentido do amor pra ti? Amor é quando a gente tá com alguém e a pessoa tem que fazer o que a gente quer. Né? Então, uma vez eu perguntei pra eles, o que é vulnerabilidade pra ti? As respostas foram sensacionais. Um me respondeu assim, é tu não ter o que fazer. Então, assim, tu entende como as concepções até da nomenclatura são muito distintas, que é um lugar diferente do que se fala? Então, em primeiro lugar eu fiz isso por amor. Então, eles também têm uma sensação que isso é passional, né? A paixão me move. E uma questão totalmente estrutural, assim, familiar, assim. E aí que vai potencializando questões culturais e sociais também, né? A Júlia traz duas questões. Se pudéssemos comparar, existiu um aumento da violência doméstica contra crianças ou contra as mulheres nesse período da pandemia? E de que maneira nós podemos auxiliar as vítimas em momentos em que não se pode notificar o caso?
Ótima pergunta. Olha, é complicado responder a tua primeira pergunta, porque a gente trabalha com o que a gente tem de dados. Então, nos dados, nós tivemos um aumento maior de violência contra mulheres e feminicídio. Só que eu não posso garantir que as crianças não estão sofrendo mais no sentido estatístico, porque, por exemplo, até crianças que são deficientes, como é que elas vão... O trabalho que a gente fez na PAI uma vez, né? Como é que elas vão denunciar? Muitas vezes é porque está na escola, é porque está no lugar, que o professor viu. Então, como a subnotificação é diferente, até o ciclo é diferente. A gente vê o ciclo da violência contra a mulher como um triângulo. O ciclo da violência contra a criança e adolescente é uma espiral, tá? Onde eu começo com a confiança, com os presentes, com a manipulação, com entender que isso é normal, até que vá na penetração. A penetração é a última coisa que acontece quando acontece. Até porque nem tudo dá para se explicar, né, ou se comprovar com penetração. Existem outras questões da violência contra a criança que acontecem, né, e que não precisa do toque. E aí, como é que uma criança vai provar? É uma criança, tá fantasiando, não é isso? Então, a questão não é... violência doméstica, sim, está mais, mas eu não sei se está subnotificado ao ponto de achar que posso comparar. Eu acredito que existe uma subnotificação muito maior de violência sexual contra a criança e adolescente. Por quê? Homens, por exemplo, meninos que sofrem violência sexual demoram 10 anos para falar. Inserir o homem na relação sexual, às vezes é levar, às vezes, em prostíbulos, em lugares em que, porque é obrigatório, é um ritual de passagem, o homem tem que querer isso. Isso é uma violência. Mas daí eu vou falar como homem, pelo machismo? Vocês entendem como uma coisa está ligada à outra? Como é que eu vou falar pelo machismo que eu sou homem e não quero transar com uma mulher? Não, né? Então, é muito mais silencioso. Então, é difícil falar que uma violência é maior que a outra, porque é difícil para a criança também se dar conta disso e poder falar o que está acontecendo. Por isso que a educação sexual é muito importante. Se a criança sabe o que pode mexer ou não, o que pode tocar ou não, essas cartilhas, esse movimento público faz com que as crianças tenham maior conhecimento disso para os professores e para as pessoas que estão mais próximas encontrarem os sinais. Muito bem, Helena. Não temos mais comentários ou perguntas, né? Alguns comentários agradecendo a tua participação, a tua fala, né? Gostando muito desse momento e da importância do tema também. Então, eu gostaria de te parabenizar e agradecer a tua disponibilidade, a tua participação conosco nessa noite de abertura da Semana Acadêmica do curso de Psicologia. Sem dúvida, trouxeste uma provocação importante para o estudante de psicologia, para as pessoas que estão nos ouvindo pelo YouTube, né, em relação ao tema da violência, mais especificamente a violência doméstica e o seu espectro, né? As várias questões que tu traz aqui nos teus apontamentos. Então, muito obrigado, né? E a gente fica sempre aberto e disponível aqui para a tua participação, a tua presença aqui no curso. Professor, então eu quero agradecer a todas as pessoas, né, que estão nos assistindo, que puderam contribuir com as perguntas, com comentários, sei que com certeza suscitaram, né, outros pensamentos. Me coloco disponível, né, se alguém quiser conversar, se alguém quiser me chamar, né, ou quiser contribuir com maiores conhecimentos, mas eu quero agradecer profundamente a você, né, a Lili, que me convidou, também fez o convite, a Júlia, né, as pessoas que estão aqui comigo, assim, e dizer que é muito importante estar aqui hoje. É muito importante pelo sentimento, sabe? De poder estar em casa, me sentir em casa e poder contribuir, sabe? Isso é algo muito, muito importante. E quero me colocar disponível, né? Sempre que precisarem, podem contar comigo, né? Com aquilo que eu sei, aquilo que eu posso contribuir, que eu tenho certeza que a gente sempre vai poder desenvolver e crescer juntos. Um agradecimento muito especial. Um beijo para ti, né, professor? Que também fez uma parte muito importante da minha construção enquanto professor e que sempre me levou para essa questão social. Viu? Eu não tinha um pezinho só na clínica, na jurídica, um pouco social também, né? Com certeza. Toda psicologia é social, né, Helena? Isso mesmo. Mas eu te agradeço novamente. Informo a todos que amanhã nós continuamos com o nosso evento a partir das 19h30 aqui pelo YouTube. E está convidada, menina, para nos acompanhar também, né, ao longo da semana. Destacando aqui, a noite de amanhã, o tema é desdobramentos psicopatológicos de pessoas que venceram a Covid-19. Nós teremos uma mesa, então, com a participação do psiquiatra José Saraiva e da psicóloga Luísa Silveira. E também, aproveitando a presença da Milena hoje, dizer que na sexta-feira, no dia do psicólogo, nós teremos a participação de um grupo de
psicólogas diplomadas do curso de psicologia, que vão tratar um pouco do seu fazer em relação ao impacto da pandemia no seu fazer como psicólogos em diferentes áreas de atuação. Então, também está convidada para nos acompanhar, né, pelo YouTube. E um abraço a todos que participaram nessa noite de hoje. E amanhã a gente retorna às 19h30. Helena, um abraço e obrigado novamente. Obrigada, eu agradeço. Um beijo, tchau.